A criatura que emergiu da escuridão naquela noite abafada de julho de 1994 conversou comigo até a primeira luz da alvorada despontar sobre o cume da montanha. O que ela revelou durante aquelas horas sobre a trajetória da civilização humana me fez questionar cada pressuposto que eu já tive sobre progresso, sobre comunidade, sobre o que estávamos nos tornando como espécie. Quando a manhã chegou e a criatura recuou para as antigas cavidades da floresta dos Appalachians, eu entendi com uma clareza terrível porque eles permaneciam escondidos de nós. Não era porque temiam a captura ou o exame científico. Era porque nos observaram por inúmeras gerações e testemunharam algo emergindo em nossa evolução que os assustava muito mais do que qualquer arma ou jaula de laboratório jamais poderia. Meu nome é Eleanor Dawson e, no verão de 1994, eu tinha 51 anos e administrava uma propriedade de 170 acres nas remotas terras altas da West Virginia, na qual minha família trabalhava há 4 gerações. Meus dias seguiam os ritmos antigos das montanhas e das estações. Eu me levantava antes do sol para cuidar dos pomares de maçã e do gado. As tardes eram gastas conservando alimentos da horta, consertando cercas nas encostas íngremes ou reparando o equipamento que mantinha nossa pequena operação funcionando. À noite, eu revisava os livros de registro à luz de lamparina e ouvia o rádio chiando com notícias de um mundo que parecia cada vez mais estranho ao meu. Era um trabalho honesto, do tipo que desgasta os ossos, mas mantém o espírito intacto. Meu marido, Robert, havia falecido 3 anos antes de um ataque cardíaco que o levou sem aviso, enquanto ele rachava lenha atrás do celeiro. Meus filhos, já adultos, haviam se espalhado por cidades distantes em busca de carreiras e oportunidades que as montanhas nunca poderiam oferecer, deixando-me sozinha com os pomares e minha pastora alemã, Lucy. Aquele julho, em particular, tinha sido impiedoso em seu calor, com temperaturas passando dos 35 graus dia após dia, sem alívio. As macieiras estavam estressadas, apesar dos meus melhores esforços para regá-las, e a nascente que alimentou nossa família por gerações estava mais baixa do que eu jamais vira. Minha velha caminhonete Chevrolet estava ao lado do celeiro, coberta pela poeira das condições áridas, e o rádio na cozinha tocava reportagens intermináveis sobre incêndios florestais que assolavam os estados do oeste e secas que se espalhavam pelo coração do país. Era uma quinta-feira à noite, por volta das 11 horas, quando senti pela primeira vez que algo estava errado. Eu estava no celeiro verificando as galinhas e garantindo que as portas estivessem seguras contra as raposas, que haviam se tornado mais ousadas nos últimos meses. Lucy estava comigo, como sempre, mas de repente ela ficou rígida, as orelhas achatadas contra o crânio, um rosnado baixo e gutural subindo do fundo de seu peito. Larguei o balde que carregava e me ajoelhei ao lado dela. "O que foi, garota?" Perguntei-lhe suavemente. Lucy não estava olhando para a casa ou para a estrada de cascalho por onde um visitante poderia se aproximar. Ela estava encarando o pomar, especificamente a seção onde as macieiras mais antigas faziam fronteira com a floresta na borda norte da minha propriedade. Aquelas árvores tinham quase um século, plantadas por minha bisavó, e formavam uma espécie de limite entre a terra cultivada e a natureza selvagem que se estendia por quilômetros montanhas adentro. Peguei minha lanterna pesada do gancho perto da porta do celeiro, do tipo com corpo de aço maciço que poderia servir como arma se necessário, e caminhei lentamente em direção ao pomar. Lucy me seguiu com relutância, pressionando-se contra minha perna em vez de correr na frente, como normalmente fazia quando caminhávamos juntas pela propriedade. A primeira coisa que notei foi um cheiro que não pertencia à minha paisagem familiar. Não era desagradável exatamente,
mas distintamente selvagem, como terra úmida e folhas de pinheiro misturadas com algo almiscarado que eu não conseguia identificar, algo animal, mas diferente de qualquer animal que eu conhecia daquelas montanhas. Então, ouvi um movimento entre as árvores, pesado e deliberado demais para ser um cervo ou os ursos negros que ocasionalmente passavam por ali em busca de frutas caídas. Algo grande se movia pelo meu pomar e pelo som movia-se com cuidado, tentando não ser ouvido. Esta é uma propriedade particular, chamei, mantendo a voz firme, apesar do meu coração martelando no peito. É melhor você aparecer, ou eu vou ligar para o xerife agora mesmo. O movimento cessou. Por um longo momento, não houve nada além de silêncio, exceto pelo rosnado contínuo de Lucy e o som distante dos grilos, cantando suas canções de verão alheias. Então, lentamente, os galhos das velhas macieiras se abriram, e eu o vi. Minha mente lutava para dar sentido ao que estava diante de mim, forçando-o em categorias familiares. Um urso de pé sobre as patas traseiras, talvez, ou alguma pessoa em uma fantasia elaborada, pregando uma peça cruel em uma viúva sozinha nas montanhas. Mas quando ele entrou completamente no facho da minha lanterna, não havia como negar o que eu estava vendo. Ele tinha talvez uns 2,30 metros de altura, coberto por um pelo castanho avermelhado escuro, que era mais claro ao redor do rosto e no peito largo. A constituição era poderosamente musculosa, com ombros que pareciam impossivelmente largos e braços que pendiam além de onde seus joelhos estariam. Mas foi o rosto que me deixou paralisada onde eu estava, incapaz de correr, incapaz de gritar. Nem exatamente humano, nem exatamente símio, mas algo que existia em um espaço entre essas categorias que minha educação nunca havia reconhecido. Uma arcada supraciliar proeminente sombreava olhos fundos. O nariz era chato e largo. E aqueles olhos, captando o feixe da minha lanterna e refletindo-o com um brilho âmbar, me estudavam com uma intensidade que deixava absolutamente claro que aquilo não era um animal irracional. Havia inteligência ali, consciência, avaliação. Ele estava decidindo o que fazer comigo, assim como eu estava tentando decidir o que fazer com ele. Lucy havia parado de rosnar e agora choramingava, pressionando-se com força contra minha perna. Ela era uma cachorra corajosa, já havia enfrentado coiotes e afugentado ursos negros mais de uma vez. Mas ela sabia instintivamente que aquilo estava além de sua capacidade de lidar. Misericórdia, sussurrei, a lanterna tremendo em minha mão. A criatura inclinou sua cabeça maciça ao som da minha voz. Não de forma ameaçadora, simplesmente curiosa. Então, fez algo que fez meu fôlego prender na garganta. Levantou uma mão enorme, com a palma voltada para mim, no que era inconfundivelmente um gesto de paz, de saudação, de nenhuma intenção de mal. Eu fiquei ali, uma viúva de meia-idade com um macacão gasto e uma camisa de trabalho desbotada, encarando algo que todos os livros didáticos diziam não poder existir, enquanto minha cachorra choramingava e as cigarras de julho zumbiam seu coro interminável na escuridão úmida. Todo instinto racional me dizia para correr, para ir para casa, trancar as portas e ligar para alguém, qualquer um. Mas para quem eu ligaria e o que eu diria? Que o Bigfoot estava no meu pomar de maçãs, que eu finalmente tinha enlouquecido de luto e isolamento, exatamente como as pessoas na cidade cochichavam que poderia acontecer. Em vez disso, guiada por algum instinto que eu não sabia nomear e não tentei entender, levantei lentamente minha própria mão em resposta, espelhando o gesto da criatura. Ele emitiu um som então, baixo e retumbante, quase como uma fala, mas não exatamente. Havia sons distintos dentro dele, padrões deliberados. Estava tentando se comunicar comigo. E então, para meu choque absoluto,
produziu sons que eram claramente uma tentativa de imitar palavras em inglês. Rudes e com um sotaque pesado por uma anatomia vocal que nunca foi projetada para a fala humana, mas reconhecíveis apesar disso. Não machucar, conversar. Meus joelhos quase cederam. Não era apenas inteligente. Entendia inglês, ou pelo menos o suficiente para uma comunicação básica, e queria falar comigo. Você quer conversar? Perguntei com cuidado, minha voz mal passando de um sussurro. Ele assentiu, um aceno real e deliberado. Em seguida, gesticulou em direção ao chão, uma sugestão para que nos sentássemos. Estava propondo que tivéssemos uma conversa. Esta criatura da selva da montanha e eu, uma fazendeira que nunca havia viajado para além de Charleston em toda a sua vida. Eu deveria ter recusado, deveria ter corrido, mas Robert sempre dizia que minha curiosidade um dia me colocaria em apuros de verdade, e talvez ele estivesse certo o tempo todo. Me vi lentamente me sentando na grama, sob uma das velhas macieiras, mantendo minha lanterna inclinada para fornecer alguma iluminação sem cegar a criatura, mantendo Lucy perto de mim. A criatura também se sentou, dobrando suas pernas maciças sob si de uma maneira perturbadoramente humana, a cerca de 4,5 metros de mim, perto o suficiente para conversar, longe o suficiente para não parecer ameaçador. Meu nome é Eleanor, eu disse, tocando meu peito com a mão livre. Eleanor Dawson. A criatura tocou seu próprio peito largo e emitiu um som. Wakota. Wakota, repeti com cuidado. É o seu nome? Ele assentiu novamente. Depois apontou para Lucy. Cachorro. Sim, isso é um cachorro. O nome dela é Lucy. Lucy. O rosto da criatura fez algo que poderia ter sido o equivalente a um sorriso. Eleanor, Lucy, bom. E assim começou a noite mais extraordinária da minha existência nesta terra. O que começou como uma simples troca de nomes evoluiu para algo muito mais complexo do que eu poderia ter imaginado. O inglês de Wakota era limitado, mas surpreendentemente funcional, claramente aprendido ao longo de anos, talvez décadas, ouvindo humanos de lugares escondidos. Meu papel tornou-se principalmente ouvir. Enquanto este ser da floresta, este mistério que a ciência insistia não poder ser real, compartilhava observações sobre a humanidade que haviam sido acumuladas ao longo do que eu viria a aprender ser uma vida extraordinariamente longa. A conversa durou quase 5 horas, desde aquele primeiro encontro, por volta das 11 da noite, até o céu começar a clarear com a aproximação do amanhecer. Ficamos sentados ali, na grama do meu pomar, fazendeira e habitante da floresta, enquanto Wakota falava em um inglês quebrado, complementado por gestos, sons e desenhos traçados na terra com um dedo maciço. E o que ele me contou, o que ele havia observado sobre os seres humanos ao longo de inúmeras estações de observação oculta, pintou um quadro de nossa espécie que era ao mesmo tempo humilhante e aterrorizante em igual medida. Mas estou me adiantando. Essa compreensão, esse conhecimento terrível, veio gradualmente ao longo daquelas 5 horas. Começou com coisas mais simples. As perguntas de Wakota sobre mim, sobre minha vida, sobre por que eu vivia sozinha naquele lugar remoto, com apenas uma cachorra como companhia. Onde família? Ele perguntou, gesticulando para a casa de fazenda vazia, visível ao luar, para os pomares silenciosos, para a ausência de outros seres humanos. Foram embora, eu disse simplesmente. Meu marido morreu. Meus filhos moram em cidades distantes agora. Eles têm suas próprias vidas para viver. Wakota emitiu um som que transmitia algo como tristeza, como compreensão. Sozinha, ruim, humanos mais sozinhos agora. O que você quer dizer com isso? Perguntei. E foi aí que realmente começou. O compartilhamento de observações que ocuparia as horas restantes até o amanhecer e que mudaria minha compreensão do mundo para sempre.
Wakota começou perguntando sobre a própria terra, gesticulando para meus pomares, a horta, o celeiro, as montanhas florestadas além. Quanto tempo você aqui? Eu nasci aqui, expliquei. Minha bisavó comprou esta terra em 1912. Minha avó trabalhou nela, depois minha mãe, depois eu. Há mais de 80 anos minha família vive nesta propriedade. A criatura pareceu processar essa informação, depois levantou a própria mão, mostrando os dedos várias vezes, em um padrão que eu não consegui decifrar imediatamente. Eu aqui mais, muito mais, antes da avó. Eu o encarei, tentando compreender o que ele estava me dizendo. Você está nestas montanhas há mais de 80 anos. Quantos anos você tem? Wakota fez um gesto que interpretei como incerteza sobre números exatos, como se contar anos não fosse algo que seu povo fizesse da mesma forma que os humanos. Então, ele traçou marcas na terra, muitos círculos, muitas estações, muito velho, talvez antigo para os padrões humanos, embora se movesse com a fluidez de alguém no auge da vida. Eu observo, ele continuou, tocando perto dos olhos com um dedo maciço. Muito tempo observo humanos mudar, sempre mudar. Sua expressão, se eu estava interpretando corretamente, parecia perturbada por algo. Mudar mais rápido agora, ruim mais rápido. O que você quer dizer com ruim mais rápido? Wakota se levantou e caminhou até a macieira mais próxima, passando uma mão enorme pelo tronco retorcido que minha bisavó havia plantado. Antes humanos vêm aqui, pegam um pouco, deixam mais, floresta fica, animais ficam, equilíbrio. Ele gesticulou amplamente para meus pomares, para os campos abertos além. Agora humanos pegam tudo, cortam todas as árvores, plantam uma coisa, matam todo o resto, sem equilíbrio. Senti-me na defensiva, apesar de mim mesma. É assim que a agricultura funciona agora. Temos que produzir comida suficiente para alimentar as pessoas. Isso requer eficiência, organização. Eficiência. Wakota repetiu a palavra sem jeito, como se sua boca não fosse projetada para tais sons. Ouço essa palavra. Humanos dizem muito agora. Eficiência, produtividade, mais. Ele se sentou novamente, pesadamente, e notei pela primeira vez como parecia cansado. Mas eu vejo humanos trabalhar mais, ter mais coisas, mas felizes menos, sozinhos mais, doentes mais. A observação doeu porque no fundo do meu coração eu sabia que era verdade. Pensei nas histórias da minha avó sobre a época da colheita, quando os vizinhos viajavam quilômetros ajudando uns aos outros a colher, compartilhando refeições, música e histórias que duravam até tarde da noite. Agora, eu colhia sozinha com máquinas, acenando ocasionalmente para vizinhos distantes enquanto passávamos nas estradas de cascalho. As coisas mudaram, admiti em voz baixa. Temos tecnologia agora, máquinas que tornam o trabalho mais fácil. O tom de Wakota sugeria um profundo ceticismo. Eu observo você, todo dia, manhã até noite. Você trabalha sozinha, seu marido morre, filhos vão embora. Você trabalha e trabalha. Ele fez uma pausa, aqueles olhos âmbar me estudando com uma intensidade desconfortável. Isso é mais fácil? Eu não tinha uma boa resposta para essa pergunta. O silêncio se estendeu entre nós, preenchido apenas pelo som dos insetos noturnos e pelos movimentos ocasionais de Lucy ao meu lado, enquanto ela mantinha seus olhos cautelosos fixos em nosso visitante. Diga-me o que você viu, eu disse finalmente. Você nos observa há tanto tempo. O que você observou sobre os humanos? Wakota se acomodou em uma posição que sugeria que isso levaria um tempo considerável e começou o que se tornaria um discurso de várias horas sobre o comportamento humano, conforme observado por um vigia oculto que estudou nossa espécie por mais tempo do que eu poderia realmente compreender.
Quando eu jovem, ele começou, humanos diferentes, vivem em grupos pequenos, conhecem uns aos outros, ajudam uns aos outros. Anciãos ensinam jovens, jovens cuidam de anciãos, como o meu povo. Ele gesticulou em direção à floresta escura atrás de nós. Nós vivemos muito tempo, vemos muitas estações. Anciãos sabem muito, jovens ouvem, aprendem, mas humanos mudam. Anciãos agora. Ele fez um gesto de afastar, de rejeição. Colocam em prédios, longe da família. Jovens não aprendem com anciãos, aprendem com... Ele pareceu procurar as palavras certas, depois apontou para minha casa. Da caixa de imagens. Você quer dizer televisão? Eu disse. Televisão, não pessoas reais. Imagens de pessoas, vozes de estranhos. Pensei nos meus próprios filhos, como eles cresceram assistindo mais televisão do que conversando com os avós. Como eu agora passava as noites com o rádio como minha única companhia, ouvindo vozes de lugares distantes, em vez de sentar com os vizinhos, como minha avó fazia. E agora, continuou Wakota, eu vejo coisa nova. Pessoas carregam caixinhas. Ele gesticulou para indicar algo do tamanho dos novos telefones celulares que estavam se tornando mais comuns, os pagers que algumas pessoas na cidade haviam começado a usar. Falam com caixas, olham para caixas, mesmo quando com outras pessoas. Olham para caixas, não olham uns para os outros. Eu também tinha visto isso, embora ainda não fosse comum na zona rural da West Virginia. Mas em minhas viagens ocasionais a Charleston para comprar suprimentos que não encontrava localmente, eu havia notado empresários com telefones de carro pressionados contra as orelhas, adolescentes no shopping curvados sobre videogames portáteis, a crescente desconexão que parecia existir mesmo quando as pessoas estavam fisicamente juntas. Humanos se tornam como sozinhos mesmo quando juntos, disse Wakota, e havia uma tristeza genuína em sua voz. Isso é novo, isso é ruim. Mas estamos mais conectados do que nunca, argumentei, embora meu coração não estivesse no argumento. Temos telefones, aparelhos de fax. A internet está começando a conectar pessoas em todo o mundo. Conectados. Wakota repetiu a palavra, depois balançou sua cabeça maciça lentamente. Eu vejo você, Eleanor. Você tem telefone. Com que frequência você liga para os filhos? Hesitei, não querendo responder honestamente. Às vezes, eles estão ocupados com suas próprias vidas. Você sozinha, eles sozinhos, todos sozinhos, mas dizem conectados. Ele emitiu um som que poderia ter sido o equivalente a uma risada amarga e conhecedora. Palavras mudam, mas eu observo, eu vejo a verdade. Nas 2 horas seguintes, Wakota compartilhou observação após observação, pintando um quadro da humanidade que se tornava cada vez mais perturbador a cada novo detalhe. Ele havia visto as famílias diminuírem ao longo das gerações. Comunidades que antes se reuniam regularmente haviam se fragmentado em lares isolados. As pessoas se mudavam de um lugar para outro com frequência crescente, nunca criando raízes, nunca conhecendo seus vizinhos. Ele havia testemunhado florestas sendo derrubadas das encostas das montanhas, rios represados e desviados, montanhas literalmente destruídas pelo carvão sob elas. A destruição ambiental era assombrosa quando descrita pelos olhos de quem a observou acontecer ao longo de muitas décadas. Mas o que mais perturbava Wakota não era a destruição física. Ele entendia que os humanos precisavam de recursos, precisavam sobreviver. O que preocupava este ser antigo era algo mais sutil, mais insidioso. Humanos esquecem como ficar quietos, disse ele, e havia luto naquelas palavras. Sempre barulho agora, máquinas, música, televisão, rádio, sempre barulho, nunca quietos, nunca escutam. Ele bateu no peito, depois na cabeça, para dentro, para o coração, para a mente.
Sempre barulho fora, então nunca ouvem dentro. Percebi que não conseguia me lembrar da última vez que me sentei em completo silêncio. Mesmo agora, sozinha na fazenda, eu sempre tinha o rádio tocando ou a televisão murmurando ao fundo, qualquer coisa para preencher o silêncio que a morte de Robert havia deixado para trás. E esquecem como esperar, continuou Wakota. Tudo agora é rápido, comida rápida, carros rápidos, tudo rápido, sem paciência, sem observar, sem aprender devagar. Ele olhou para mim intensamente. Meu povo, nós observamos, nós esperamos, nós aprendemos devagar, ao longo de muito tempo. Vemos padrões, vemos o que é real, o que é... Ele procurou por uma palavra. Temporário. Humanos agora veem apenas temporário, apenas agora. Não veem padrões longos, não veem para onde estão indo. Ele gesticulou em direção à floresta escura. Como correr na floresta escura, rápido, rápido, não ver penhasco à frente. Que penhasco? Perguntei, embora parte de mim não quisesse saber a resposta. Wakota ficou em silêncio por um longo momento. E quando falou novamente, sua voz carregava um peso que fez os pelos dos meus braços se arrepiarem, apesar da noite quente. Eu vejo humanos mudarem na minha vida. Mudança rápida. Antes, humanos viviam com o mundo, tiravam da floresta, sim, mas também devolviam. Conheciam a floresta, conheciam os animais, conheciam as plantas, sabiam quando pegar, quando deixar em paz, sabiam o equilíbrio. Mas agora, humanos vivem contra o mundo, veem o mundo como inimigo, coisa para controlar, coisa para vencer, envenenam insetos, envenenam plantas, envenenam a terra para fazer crescer o que vocês querem, derrubam a floresta porque as árvores estão no caminho, represam o rio porque a água está no lugar errado. Ele se inclinou para frente, aqueles olhos âmbar refletindo o feixe da minha lanterna. Mas o mundo não é inimigo, Eleanor. O mundo é o lar, o único lar. E os humanos estão deixando o lar doente, deixando o lar envenenado. Mas ainda pensam, nós somos espertos, nós controlamos, nós consertamos depois. Depois. Ele repetiu a palavra com algo como desprezo. Sempre depois. Mas eu observo há muito tempo. Eu sei. O depois chega mais rápido do que os humanos pensam. Um arrepio percorreu meu corpo, apesar da noite quente. O que você quer dizer? O que você viu? Verões mais quentes agora, disse Wakota. Não apenas este verão, todo verão, um pouco mais quente. Invernos menos frios, menos neve nas montanhas. Nascentes correm mais baixo. Ele gesticulou em direção à floresta. Floresta mudando. Árvores morrendo mais, incêndios maiores, animais procurando água, chegando mais perto dos humanos. Eu mesma havia notado essas coisas, havia atribuído a variações normais, a ciclos que eventualmente se reverteriam. Mas ouvi-las catalogadas por um ser que observou essas montanhas por mais tempo do que minha família existiu, o padrão se tornou mais difícil de ignorar. Isso é o que eu vejo, disse Wakota lentamente. Não de repente, não uma coisa grande. Muitas coisas pequenas, somando, acumulando, como... Ele pareceu procurar uma analogia. Como água atrás de uma barragem, pequena rachadura, depois rachadura maior. Então, ele fez um gesto de colapso, de falha catastrófica. Eu vejo isso no mundo. Muitas pequenas rachaduras, no tempo, na terra, na água, nos animais e nos humanos também. Nos humanos? Sim, a voz de Wakota ficou mais pesada. Humanos têm rachaduras também. Mais raiva agora, mais medo, mais desconfiança. Pessoas costumavam discordar, mas ainda conversar, ainda trabalhar juntas. Agora, ele balançou a cabeça. Agora as pessoas discordam e se tornam inimigas. Não conseguem conversar, não conseguem ouvir umas às outras, não conseguem trabalhar juntas. Pensei na crescente polarização que eu havia testemunhado até mesmo em nossa pequena comunidade.
A forma como as discussões políticas se tornaram campos minados. A forma como pessoas que eram vizinhas há décadas agora se olhavam com desconfiança por diferenças que antes pareceriam triviais. E isso é o que mais assusta meu povo, continuou Wakota. Não a mudança do tempo, não o veneno, não as florestas morrendo. Isso é ruim. Sim, mas os humanos poderiam consertar, poderiam mudar, poderiam se adaptar. Se o quê? Se os humanos trabalharem juntos, se os humanos se lembrarem de que são uma família, todos conectados, todos precisam uns dos outros. Ele se levantou e caminhou lentamente, sua forma maciça silhuetada contra as estrelas. Mas os humanos estão esquecendo isso, esquecendo como trabalhar juntos, esquecendo como confiar, esquecendo como se sacrificar pelo grupo. Só pensam em si mesmos agora, minha família, minha tribo, meu país. Não veem que todos os humanos são uma tribo. Todo o mundo é um lar. A criatura se virou para me encarar novamente. Quando a crise vier, e a crise virá, eu a vejo se formando. Quando a crise vier, os humanos precisarão uns dos outros como nunca antes. Precisarão trabalhar juntos, compartilhar, cooperar, ajudar uns aos outros a sobreviver. Mas se os humanos esquecerem como fazer isso, se os humanos só souberem como lutar, como competir, como ficar sozinhos, então a crise destruirá. Não porque a crise é grande demais, mas porque os humanos estão divididos demais, sozinhos demais, demais. Ele procurou por uma palavra. Quebrados. Fiquei sentada com isso por um longo momento, sentindo o peso do que o Wakota estava descrevendo. Uma espécie no auge de seu poder tecnológico, mais capaz do que nunca de resolver seus problemas, mas simultaneamente perdendo os laços sociais e os instintos cooperativos que lhe permitiram sobreviver e prosperar por milênios. Por que você está me contando isso? Finalmente perguntei. Por que falar comigo? Por que correr esse risco? Wakota sentou-se novamente e sentiu um grande cansaço em sua postura. Meu povo, nós discutimos sobre os humanos. Sempre discutimos. Alguns dizem, humanos perigosos demais. Fiquem escondidos. Deixem os humanos se destruírem. Se esse for o caminho deles, não é nosso problema. Mas outros dizem, o mundo é nosso lar também. Se os humanos destruírem o mundo, nós perdemos o lar também. E alguns humanos são diferentes. Alguns humanos podem aprender, podem mudar, podem se lembrar dos velhos modos. Talvez, se ajudarmos, compartilharmos o que vemos, talvez ajude os humanos a ver o perigo antes que seja tarde demais. Ele me olhou com aqueles olhos âmbar que continham uma inteligência tão antiga. Eu corro risco falando com você. Se meu povo souber, eles ficarão zangados. Mas eu sou velho, eu observo há muito tempo. E eu penso, se eu não tentar ajudar e os humanos destruírem o mundo, eu vou me arrepender de não ter tentado. Vou te ver de novo. Chamei enquanto ele se levantava e começava a se mover em direção à borda da floresta. O céu agora mostrando os primeiros indícios de cinza no cume oriental. O Wakota parou na linha das árvores. Talvez não, mas Eleanor, lembre-se do que eu digo. Conte a outros que vão ouvir. Os humanos precisam desacelerar, ficar quietos, ouvir o mundo, ouvir uns aos outros. Precisam se lembrar. Vocês estão todos conectados, todos uma família. O que machuca um, machuca todos. E então ele se foi, desaparecendo na floresta tão silenciosamente quanto havia chegado, deixando-me sentada sob a macieira da minha bisavó, enquanto o sol nascia em um mundo que, de repente, parecia muito mais frágil e muito mais precioso do que na noite anterior. Eu não dormi naquele dia. Como poderia? Sentei-me na minha varanda enquanto o sol subia mais alto sobre as montanhas, bebendo um café que já havia esfriado há muito tempo, com Lucy a meus pés e minha mente repassando cada palavra, cada gesto daquelas 5 horas antes do amanhecer.
A parte racional do meu cérebro insistia que tinha sido um sonho, uma alucinação induzida pelo cansaço, qualquer coisa, menos o que eu sabia no fundo dos meus ossos que tinha sido. Uma conversa real com um ser que não deveria existir, compartilhando observações que eu não conseguia descartar, por mais que tentasse. À tarde, tomei uma decisão. Fui ao que tinha sido o escritório de Robert, um pequeno cômodo onde ele guardava livros sobre tudo, desde técnicas agrícolas até filosofia e história natural. Robert era um leitor, sempre com o nariz enfiado em algum livro, sempre aprendendo algo novo. Eu o provocava sobre isso quando ele estava vivo, dizendo que todo o seu conhecimento de livros não ajudava muito no trabalho prático de administrar uma fazenda. Agora, eu desejava ter ouvido com mais atenção o que ele tentou compartilhar comigo. Encontrei um caderno antigo que Robert havia usado para o planejamento da fazenda, com páginas em branco no final, e comecei a escrever tudo o que conseguia lembrar da minha conversa com Lakota. Cada observação que a criatura havia feito, cada aviso, cada insight sobre os padrões que ele havia testemunhado ao longo de sua longa existência. Minha mão doeu depois de 1 hora, mas continuei escrevendo, aterrorizada com a possibilidade de esquecer detalhes que pareciam importantes. Quando terminei, eu tinha 15 páginas de anotações que pareciam os devaneios de alguém que havia perdido o controle da realidade. Eu podia imaginar mostrá-las a qualquer pessoa, meus filhos, vizinhos, o pastor da igreja que eu raramente frequentava, e ver suas expressões mudarem de preocupação para pena. Mamãe finalmente pirou. Minha filha diria ao meu filho. Viver sozinha lá naquelas montanhas a afetou. Mas eu sabia o que tinha vivenciado. A questão era o que eu deveria fazer com esse conhecimento. Nos dias seguintes, tentei voltar às minhas rotinas normais. Trabalhei no pomar, cuidei da horta, fiz todas as tarefas usuais que mantinham a fazenda funcionando. Mas tudo parecia diferente agora, visto através de uma nova lente. Quando olhava para os campos abertos onde antes havia floresta, eu os via da maneira que o Lakota havia descrito. Ecossistemas destruídos pela eficiência. Quando ligava o rádio para ter companhia à noite, ouvia as palavras da criatura ecoando em minha mente. Sempre barulho, nunca quietos, nunca escutam o interior. No 5º dia após o encontro, fui de carro até a cidade para comprar suprimentos na loja de ferragens. Lá, encontrei Martha Patterson, dona de uma fazenda a uns 11 quilômetros pela estrada do vale. Nós nos conhecíamos há quase 30 anos, embora nunca tivéssemos sido particularmente próximas. Apenas acenos de vizinhança quando passávamos na estrada, ajuda ocasional durante emergências como a grande tempestade de gelo 3 invernos atrás. Eleanor? Ela me cumprimentou no balcão, onde estava carregando sacos de ração em um carrinho. Como estão aquelas macieiras aguentando esse calor? Lutando, admiti. Tenho regado mais do que o normal. Perdi algumas das árvores mais velhas no mês passado. Está assim em todo lugar, disse ela, balançando a cabeça. Minha nascente está mais baixa do que eu já vi. Tive que perfurar um novo poço no mês passado e tive que ir muito mais fundo que o antigo. Algo está mudando com o lençol freático por aqui. Pensei nas palavras de Lakota. Nascentes correm mais baixo, montanhas secando, animais procurando água. Marta, eu disse com cuidado, você já pensou em fazer as coisas de forma diferente? Talvez cultivar outras culturas, reduzir os produtos químicos, deixar parte da terra voltar ao estado natural. Ela me olhou como se eu tivesse sugerido atear fogo em dinheiro. Não dá para viver assim, Eleanor. As margens de lucro já são finas como o papel. Preciso de produção máxima de cada acre só para ficar no 0 a 0. Ela fez uma pausa, estudando meu rosto com preocupação. Eu sei que tem sido difícil desde que Robert se foi. Você tem certeza de que está bem aí sozinha? Algumas pessoas na cidade têm dito que estão preocupadas com você.
Lá estava de novo. A suposição de que questionar nossos métodos significava que algo estava errado comigo pessoalmente e não com os sistemas em si. Dirigi para casa, sentindo-me mais isolada do que antes. Com quem eu poderia conversar? Quem ouviria? Naquela noite me vi fazendo algo que não fazia desde que Robert morreu. Fui à sua biblioteca e comecei a tirar livros das prateleiras, procurando por algo, embora não soubesse o quê. Ciência ambiental, sabedoria dos nativos americanos, pensamento sistêmico, organização comunitária. Robert havia colecionado livros sobre tudo isso, convencido de que entender o mundo exigia olhá-lo de muitos ângulos diferentes. Eu achava que era impraticável, abstrato, desconectado do trabalho real da agricultura. Agora, com as observações de Wakota ecoando em minha mente, me perguntei se Robert não estava vendo algo para o qual eu estive cega o tempo todo. Um livro me deteve. Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, publicado em 1962. Robert havia falado sobre ele, sobre como mudou seu pensamento sobre pesticidas e produtos químicos, mas eu havia descartado suas preocupações. Isso foi há 30 anos, eu havia dito. A agricultura é diferente agora, mais segura, mais científica. Eu o li naquela noite, de capa a capa, e a cada página sentia a presença de Wakota, suas observações ecoando os avisos de Carson. A interconexão dos sistemas, as consequências imprevistas de nossas tentativas de controlar a natureza. A arrogância de acreditar que poderíamos gerenciar ecossistemas sem sofrer as repercussões de nossa ignorância. Às 2 da manhã, eu estava lendo outro livro da coleção de Robert, The Unsettling of America, de Wendell Berry, publicado em 1977. Berry escreveu sobre a agricultura industrial como uma forma de violência contra a terra e contra as comunidades rurais. Ele escreveu sobre como a eficiência e o lucro substituíram a mordomia e o cuidado. Ele escreveu sobre a perda de comunidade, o isolamento da agricultura moderna, a destruição da cultura rural que sustentou famílias por gerações. Tudo o que Wakota havia observado, esses autores haviam documentado décadas atrás, mas eles foram descartados como alarmistas, pessimistas, obstáculos ao progresso. Assim como eu seria descartada se tentasse compartilhar o que havia aprendido. A menos que uma ideia começou a se formar em minha mente. E se eu não afirmasse ter falado com um Bigfoot? E se eu simplesmente compartilhasse as observações em si, enquadradas como minhas próprias conclusões de uma vida inteira vivendo nesta terra? Eu havia trabalhado nesta fazenda por mais de 50 anos. Eu havia visto mudanças que outros eram jovens demais ou distraídos demais para notar. Eu tinha credibilidade, pelo menos localmente. No domingo seguinte, fiz algo que raramente fazia. Fui à igreja. A pequena congregação batista na cidade onde eu fui batizada quando criança, onde Robert e eu nos casamos, onde eu não punha os pés desde o funeral dele. O reverendo Thompson fez um sermão sobre mordomia, sobre os humanos serem cuidadores da criação de Deus, não exploradores dela. E durante a hora da confraternização depois, eu o abordei. Reverendo, eu disse em voz baixa, eu gostaria de falar com o Senhor sobre algo, sobre o que estamos fazendo com a terra, com nossas comunidades, sobre o que estamos perdendo. Thompson estava na casa dos 60. Era pastor daquela congregação há mais de 2 décadas. Ele conhecia todo mundo na área e seus avós antes deles. Ele ouviu enquanto eu compartilhava minhas preocupações sobre o crescente isolamento, a perda de laços comunitários, a degradação ambiental que eu estava testemunhando em minha própria terra e em toda a região. Mantive a conversa vaga, enquadrada como observações pessoais, nada sobre conversas à meia-noite com criaturas da floresta. Parece que você andou lendo Wendell Berry, disse ele com um sorriso conhecedor. Na verdade, sim, os livros do meu falecido marido.
Robert era um homem ponderado, disse Thompson, tomando um gole de seu café. O que exatamente você está propondo, Eleanor? Talvez um grupo de discussão, eu disse. Pessoas das comunidades agrícolas daqui conversando honestamente sobre essas questões, compartilhando preocupações, pensando juntas em abordagens diferentes. Thompson considerou isso por um longo momento. Você ficaria surpresa com quantas pessoas compartilham essas preocupações, mas sentem que não podem expressá-las, disse ele finalmente. Todo mundo tem medo de ser visto como fraco, como se estivesse desistindo ou como se não fosse um fazendeiro de verdade. Ele assentiu lentamente. Acho que é uma boa ideia. Poderíamos sediar aqui na igreja, torná-lo um fórum comunitário, um lugar onde as pessoas se sintam seguras para falar honestamente. E assim começou. 3 semanas depois, em uma terça-feira à noite, no início de agosto, 18 pessoas se reuniram no salão da igreja. Fazendeiros, na maioria, mas também algumas pessoas da cidade. Um professor aposentado, a mulher que administrava a loja de ração, o jovem casal que havia assumido recentemente o negócio de ferragens de seu pai. Eu esperava talvez 5 ou 6 pessoas. A participação me pegou de surpresa. Comecei compartilhando minhas observações, cuidadosamente enquadradas como nada mais do que o que eu havia testemunhado ao longo da minha vida na Terra. A diminuição dos lençóis freáticos, o aumento do uso de produtos químicos, mas com problemas persistentes de pragas. A solidão da agricultura moderna. As comunidades se fragmentando à medida que os jovens partiam e as conexões entre os vizinhos se tornavam mais tênues a cada ano que passava. Para minha surpresa, outros imediatamente intervieram com suas próprias experiências. Tom Chen, que administrava uma pequena criação de gado a 2 vales de distância, falou sobre o esgotamento do solo em sua terra, sobre quanto mais fertilizante era necessário agora, em comparação com 20 anos atrás, apenas para obter os mesmos resultados. James Bridger, um produtor de tabaco cuja família trabalhava nessas montanhas há 5 gerações, mencionou a dívida esmagadora que estava estrangulando as pequenas fazendas, como todos estavam em uma esteira de equipamentos maiores e rendimentos mais altos, apenas para acompanhar os pagamentos ao banco. Sarah Thompson, a esposa do pastor que fora enfermeira antes de se aposentar, falou sobre os problemas de saúde mental que testemunhou entre as famílias de agricultores, o isolamento e a depressão que pareciam se espalhar pelas comunidades rurais como uma epidemia silenciosa. É como se estivéssemos todos correndo cada vez mais rápido, mas sem chegar a lugar nenhum, disse James. E o cansaço em sua voz era algo que todos naquela sala reconheciam. E não podemos falar sobre isso porque admitir que estamos com dificuldades significa que estamos fracassando. A reunião durou 3 horas. Ao final, havíamos concordado em nos reunir mensalmente para compartilhar não apenas preocupações, mas também possíveis soluções. Pequenas mudanças, abordagens experimentais, redes de apoio para famílias que passavam por momentos difíceis. Caminhando para minha caminhonete no estacionamento de Cascalho, depois, senti algo que não experimentava desde que Robert morreu. Esperança. Não um otimismo ingênuo, mas o tipo de esperança que vem de pessoas reconhecendo verdades difíceis juntas e se recusando a fingir que tudo estava bem, quando claramente não estava. Martha Patterson me alcançou antes que eu chegasse ao meu veículo. Eleanor, vou admitir que pensei que isso seria algum tipo de bobagem de hippie, disse ela. Mas o que você disse sobre o solo, sobre o lençol freático, eu também tenho me preocupado com essas coisas. Eu só não queria admitir em voz alta. Nenhum de nós quer admitir, eu disse. Mas acho que temos que fazer isso. Pelo nosso próprio bem e pelo que estamos deixando para a próxima geração. Ela assentiu lentamente, seu rosto enrugado e pensativo sob a luz fraca do estacionamento.
Meu filho não quer a fazenda. Eu te contei isso? Ele não quer nada com a agricultura. Diz que não há futuro nisso. Às vezes me pergunto se ele não está vendo algo que somos teimosos demais para olhar. Pensei nas palavras de Wakota. Jovens não aprendem mais com os anciãos. Talvez precisemos aprender com eles também, eu disse. Pergunte a ele o que ele vê que estamos perdendo. Naquela noite, deitada na cama com Lucy aninhada a meus pés, pensei na minha conversa com Wakota e na reunião daquela noite. Eu estava fazendo o que a criatura havia pedido, compartilhando observações, encorajando as pessoas a olharem para os padrões, questionando a direção que estávamos seguindo, mas eu estava fazendo isso com cuidado, traduzindo a sabedoria antiga para uma linguagem que minha comunidade pudesse ouvir e aceitar. Uma semana depois, encontrei evidências de que Wakota ainda estava observando. Caminhando pela cerca na borda da floresta da minha propriedade ao entardecer, verificando danos de uma tempestade que havia passado na noite anterior, encontrei uma pequena pilha de pedras deliberadamente colocadas de uma forma que a natureza por si só nunca produziria. Ao lado, havia um pedaço de madeira esculpido, mostrando uma imagem simples. Várias figuras humanas em pé, juntas, em um círculo, uma mensagem, uma aprovação, um incentivo para continuar. Peguei a escultura e a levei para casa, colocando-a na minha lareira ao lado de uma fotografia de Robert. 2 fontes de sabedoria, 2 lembretes do que importava: conexão, comunidade, cuidar do que nos foi dado em vez de apenas pegar o que podíamos. As reuniões mensais continuaram durante aquele outono e inverno adentro. Mais pessoas vieram à medida que a notícia se espalhava pelas comunidades da montanha. Começamos a compartilhar informações práticas, técnicas de cultivo de cobertura que alguns dos agricultores mais velhos lembravam das práticas de seus avós. Métodos de plantio direto que podiam economizar combustível e proteger a estrutura do solo. Maneiras de diversificar além das monoculturas que deixavam todos vulneráveis a pontos únicos de falha. Conversamos sobre saúde mental, sobre a importância de verificar os vizinhos, sobre criar redes de apoio para famílias que passavam por momentos difíceis. Não era revolucionário, mas era algo. Pequenas mudanças, uma pequena resistência à maré maior sobre a qual o Wakota havia alertado. Mas eu sabia que não era suficiente. Os padrões maiores, a mudança climática, o esgotamento de recursos, a fragmentação social, não eram coisas que um punhado de fazendeiros da West Virginia poderia resolver. Isso exigia mudanças maiores, uma consciência maior. E, no entanto, pensei em algo que o Wakota havia dito durante nossa conversa. Se eu não tentar ajudar, eu vou me arrepender de não ter tentado. Talvez isso fosse o suficiente. Talvez fazer o que você podia, onde você estava, com o que você tinha, fosse tudo o que qualquer um poderia fazer. Talvez fosse isso que mordomia realmente significava. Não grandes gestos, mas escolhas diárias de cuidar em vez de explorar, de se conectar em vez de se isolar, de desacelerar em vez de acelerar em direção ao penhasco que o Wakota havia descrito. As reuniões comunitárias estavam acontecendo há 3 meses, quando as coisas tomaram um rumo inesperado. O que começou com 18 fazendeiros e moradores preocupados havia crescido para quase 50 participantes regulares. Havíamos nos mudado do salão da igreja para o centro comunitário para acomodar a todos. Pessoas vinham de condados vizinhos, tendo ouvido falar de um grupo que estava realmente conversando honestamente sobre os desafios enfrentados pela agricultura rural e pelas comunidades montanhesas. Mas o crescimento trouxe atenção, e nem toda ela era bem-vinda. Eu estava na cidade, na loja de ração, quando encontrei a primeira resistência. Frank Morrison, um grande produtor de tabaco que administrava operações em 2 condados,
e tinha influência no banco local, me encurralou perto da porta da frente. Ouvi falar das suas reuniõezinhas, Eleanor, disse ele, seu tom deixando claro que não era um elogio. Muita conversa sobre isso ser sustentável e aquilo ser orgânico. Sabe como isso soa para o resto de nós? Soa como desistir. Soa como retroceder. Trata-se de pensar a longo prazo, Frank, sobre o que estamos deixando para a próxima geração. A próxima geração precisa de fazendas lucrativas, não de comunas hippies cultivando brotos. Ele se inclinou para mais perto e pude sentir o cheiro de uísque em seu hálito, embora mal passasse do meio-dia. Você está espalhando dúvidas, minando a confiança, fazendo os jovens fazendeiros pensarem que talvez devessem desistir, ir trabalhar na cidade. É isso que você quer? Eu quero que as pessoas tenham conversas honestas sobre problemas reais. Eu disse em voz baixa, recusando-me a ser intimidada. Sobre o esgotamento do solo, a escassez de água, a dependência química, o peso das dívidas que está esmagando todo mundo. Isso não são problemas, são desafios. Desafios com soluções, produtos químicos melhores, sementes melhores, tecnologia melhor. Essa sempre foi a resposta e funcionou muito bem até agora. Frank apontou um dedo para mim. Seu marido lia livros demais, encheu sua cabeça de bobagens. E agora você está espalhando isso por aí. Faça um favor a todos nós e guarde sua pregação do fim do mundo para si mesma. Ele saiu furioso, deixando-me parada ali, enquanto outros clientes fingiam não ter ouvido o confronto. Mas eu podia sentir seus olhos, sua incerteza sobre de que lado ficar. Em comunidades rurais, ir contra a corrente te marca como um estranho, uma ameaça potencial à ordem estabelecida da qual todos dependiam. Naquela noite, caminhei até a borda da floresta onde conheci Wakota pela primeira vez, carregando uma lanterna e uma cadeira dobrável. Eu havia feito isso várias vezes desde nossa conversa, sentando-me em silêncio, esperando por outro encontro, mas nunca esperando um de verdade. A criatura havia deixado claro que o contato era perigoso para seu povo, que mesmo nossa conversa de 5 horas havia sido um risco significativo. Mas esta noite, enquanto me acomodava na cadeira e desligava a lanterna, senti-me observada, não de forma ameaçadora, apenas observada. Sentei-me na escuridão por talvez 20 minutos, ouvindo o vento de outubro sussurrar pelas folhas que mudavam de cor, observando as estrelas aparecerem no crepúsculo que se aprofundava. Então ouvi um som, aquele ronco baixo que era distintamente a vocalização de Wakota. Virei-me lentamente e vi uma silhueta maciça na linha das árvores, mal visível à luz das estrelas. Eu esperava que você voltasse, eu disse suavemente. Wakota se aproximou, mas permaneceu de pé desta vez, claramente não planejando uma longa conversa. Você fazendo o que eu digo, fazendo humanos conversarem juntos. Bom, alguns humanos não gostam, admiti. Eles acham que estou causando problemas, minando o sistema. Sistema. O tom da criatura sugeria desprezo. Humanos sempre falam de sistema, sistema econômico, sistema agrícola, sistema político. Mas sistema é coisa que humanos fizeram. Não é natural. Pode mudar sistema, mas humanos dizem, não pode mudar. Sistema é sistema. Ele fez um gesto de frustração. Meu povo não tem sistema, tem modo de viver. Modo pode mudar quando o mundo muda. Flexível. Humanos fazem sistema rígido, então o mundo muda. Mas humanos dizem que não podem mudar sistema. Então sistema quebra, e humanos quebram com ele. Pensei na raiva de Frank Morrison, na adesão rígida à agricultura industrial, mesmo com as evidências de que era insustentável se acumulando. Como mudamos? Perguntei. Se o sistema pune aqueles que tentam fazer as coisas de forma diferente. Isso é teste, disse Wakota. Teste de coragem. Fácil seguir.
Difícil liderar. Difícil tentar novo caminho quando todos dizem que caminho antigo é o único caminho. Ele se aproximou e pude ver seus olhos refletindo a luz ambiente. Mas, Eleanor, você precisa entender. Tempo é curto, mudança vindo mais rápido agora. Tempo mais extremo, água mais escassa, solo mais morto. Se humanos não mudarem logo, mundo forçará mudança, e mudança forçada é violenta, dolorosa. O que eu posso fazer? Sou uma pessoa, uma pequena fazendeira na West Virginia. Os problemas que você está descrevendo são globais. Todo humano diz isso. Eu sou pequeno. O que posso fazer? Ele fez uma pausa. Depois gesticulou amplamente para a floresta, para as estrelas, para a vasta paisagem ao nosso redor. Mas mundo é feito de pequeno. Cada árvore na floresta é uma árvore. Cada gota no rio é uma gota. Mas juntos. Ele abriu seus braços maciços. Juntos é floresta. Juntos é rio. Se cada humano diz, eu sou pequeno demais, então nada muda. Mas se muitos humanos, cada um fazendo pequenas coisas, escolhendo caminho diferente, ele deixou o pensamento inacabado. Ficamos em silêncio por um longo momento. Então o Lakota disse algo que me deu um arrepio. Eleanor, você precisa se preparar. Próximos anos, mudanças aceleram. Verões mais quentes, incêndios maiores, tempestades mais fortes. Alguns humanos verão, entenderão, muitos não verão. Dirão que é apenas azar, apenas temporário. Você precisa ser a voz dizendo, isso é padrão, isso é aviso, mesmo quando outros não querem ouvir. Você está falando sobre mudança climática, eu disse. Os cientistas estão alertando sobre isso, mas a maioria das pessoas acha que é exagerado, algo que não nos afetará por décadas. Já afetando, interrompeu o Lakota. Eu vejo, toda estação, pequenas mudanças, somando. Em 5 anos, 10 anos, todos verão, mas então, talvez tarde demais para mudança suave. Apenas mudança violenta restará. Ele começou a recuar em direção à floresta. Continue falando com os humanos, continue construindo comunidade. Quando tempos difíceis vierem, e eles virão, humanos precisam de comunidade, precisam se lembrar de como ajudar uns aos outros, como compartilhar, como trabalhar juntos. Isso é a coisa mais importante. Tecnologia não pode salvar humanos, se humanos não podem trabalhar juntos. Vou te ver de novo? Chamei quando ele alcançou a linha das árvores. O Lakota parou. Talvez não, mas estou sempre observando. Quando você se sentir sozinha, lembre-se, você não está sozinha. Eu observo, meu povo observa. Nós vemos os humanos que tentam fazer a coisa certa. Nós. Ele pareceu procurar por palavras. Nós torcemos por vocês. Torcemos para que tenham sucesso. Porque se os humanos destruírem o mundo, nós perdemos o lar também. Todos conectados, todos uma família, mesmo sendo espécies diferentes. E então ele se foi, derretendo-se na escuridão da floresta. Fiquei sentada ali por um longo tempo depois, processando o que pareceu uma despedida. Talvez o Lakota tivesse corrido todo o risco que podia justificar. Talvez nossos caminhos nunca mais se cruzassem. Mas suas palavras ecoavam em minha mente. Você não está sozinha, nós torcemos por vocês. Na manhã seguinte, tomei uma decisão que definiria meus anos restantes. Comecei a transformar minha operação agrícola, usando minha própria terra como um projeto de demonstração para os princípios que o Lakota e os livros me ensinaram. Reduzi minha área cultivada em 1/3, deixando essa terra voltar a ser um prado nativo com flores silvestres e gramíneas que cresciam nessas montanhas antes da colonização europeia. Parei de usar a maioria dos pesticidas, aceitando que teria rendimentos menores, mas um solo mais saudável. Plantei sebes e criei habitat para pássaros e insetos benéficos ao longo dos limites entre os campos. Meus vizinhos acharam que eu tinha enlouquecido. O gerente do meu banco expressou séria preocupação com a produtividade e os pagamentos do empréstimo. Mas eu persisti.
documentando tudo, medindo a saúde do solo, rastreando a retenção de água, observando a vida selvagem que começou a retornar. Na primavera seguinte, algo notável estava acontecendo. Sim, meu rendimento de maçãs por árvore havia diminuído um pouco, mas meus custos de insumos haviam caído significativamente. Menos fertilizante, menos pesticida, menos combustível para equipamentos que eu não precisava mais usar. E a seção de prado que eu restaurei estava me ensinando coisas que eu havia esquecido, coisas que minha bisavó talvez soubesse, mas que a agricultura industrial havia apagado de nossa memória coletiva. Quantas espécies de plantas nativas haviam crescido nesta encosta de montanha? Como elas sustentavam redes intrincadas de insetos, pássaros e pequenos mamíferos. Como elas seguravam o solo contra a erosão e capturavam água de maneiras que meus pomares de monocultura nunca poderiam. Comecei a organizar visitas à fazenda, mostrando a outros agricultores o que eu estava fazendo. Não pregando, apenas mostrando. Alguns descartaram como os experimentos tolos de uma viúva em luto que tinha tempo demais em suas mãos. Mas outros, especialmente os agricultores mais jovens, que lutavam com dívidas e preocupações ambientais, viram possibilidades. As reuniões comunitárias também evoluíram. Começamos uma biblioteca de sementes, preservando variedades de maçãs e cepas de vegetais que não dependiam de insumos químicos. Organizamos mutirões, ajudando uns aos outros com projetos que pareciam esmagadores quando enfrentados sozinhos. Criamos uma rede de apoio à saúde mental, reconhecendo a depressão e a ansiedade que o isolamento rural fomentava, conectando pessoas com recursos e umas com as outras. Sarah Thompson, a enfermeira aposentada, começou a documentar nossa história local, entrevistando os mais velhos sobre as práticas agrícolas de décadas atrás, antes que a agricultura industrial dominasse essas montanhas. O que emergiu foi um rico repositório de conhecimentos sobre técnicas resistentes à seca, manejo de pragas sem produtos químicos, sistemas de ajuda mútua comunitária que haviam sido esquecidos na corrida para modernizar. Uma noite no final de maio de 1995, quase um ano após minha primeira conversa com o Lakota, eu estava trabalhando na seção de prado restaurado de minha propriedade, identificando plantas e registrando observações em um caderno. O pôr do sol estava espetacular, pintando os cumes das montanhas em tons de laranja e roxo, e o ar estava cheio do som de pássaros e insetos que estavam ausentes da minha fazenda há anos. Eu senti antes de ver. Aquela sensação de estar sendo observada. Virei-me lentamente e ali, na borda da floresta, estava o Lakota, iluminado pelo sol poente. Mas ele não estava sozinho. Duas figuras menores estavam com ele, jovens talvez, ou adultos jovens de sua espécie. Ele estava me mostrando ao seu próprio povo, demonstrando que nem todos os humanos eram ameaças. Levantei minha mão em saudação. As três figuras levantaram as mãos em resposta. Então, eles se foram, derretendo-se de volta nas sombras da floresta. Mas a mensagem era clara. Meus esforços haviam sido testemunhados, reconhecidos, aprovados. Eu não era mais apenas Eleanor Dawson, uma viúva lutando para administrar uma fazenda sozinha nas montanhas. Eu era parte de algo maior, uma ponte entre espécies, entre a sabedoria antiga e a nova compreensão, entre o mundo que estava morrendo e o mundo que ainda poderia ser salvo. Naquela noite, escrevi em meu diário palavras às quais voltaria muitas vezes nos anos seguintes. Um ser que supostamente não existe me mostrou mais verdades sobre a condição humana em 5 horas do que a maioria das pessoas aprende em uma vida inteira. Ele me ensinou que a verdadeira coragem não é se opor ao mal óbvio, é se opor ao que é confortável e lucrativo quando você sabe que estão errados. É escolher a sobrevivência a longo prazo, em vez do ganho a curto prazo.
É construir comunidade quando o isolamento é mais fácil. É plantar árvores cujos frutos você nunca provará. Eu não sabia então que essas palavras um dia seriam lidas por meus netos, em um mundo que de fato havia mudado da maneira que o Akotá previu. Algumas mudanças terríveis, outras esperançosas. Todas exigindo o tipo de adaptabilidade e comunidade que aquele ser antigo tentou me ensinar.